7 de julho, o Deus de quem você precisa. Aquele que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Atos, capítulo 14, versículo 15. Você não precisa do que Dorothy encontrou. Você se lembra do que ela descobriu em um mundo mágico, maravilhoso, mágico de Oz? Ela e seu trio seguiram a estrada de tijolos amarelo somente para descobrir que o mágico era um fraco. Nada além de fumaça, espelhos e trovão fabricado por tambores. E esse é o tipo de Deus de que você necessita? Você não precisa carregar o fardo de um Deus inferior, um Deus em uma prateleira, um Deus em uma caixa ou um Deus em uma garrafa. Não. Você precisa de um Deus que possa colocar 100 milhões de estrelas em nossa galáxia e 100 bilhões de galáxias no universo. Você precisa de um Deus que possa moldar 2 montes de carne em 75 a 100 bilhões de células nervosas, cada uma delas com 10 mil conexões com com outras células nervosas, e colocar esses montes em uma caveira e chamá-la de cérebro. E você precisa de um Deus que, embora seja tão indescritivelmente poderoso, possa vir na suavidade da noite e tocá-lo com ternura de uma neve que cai fora da sua estação própria, aliviando a bagagem. Amém. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui, então, o nosso estudo. Então, agora nós vamos para a 2 Crônicas 9, do 1 ao 11. A rainha de Sabá visita Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar com alguns enigmas. Ela saiu da cidade, do país dela, para conhecer Salomão e fazer perguntas para que ele respondesse, né? Experimentá-lo com as perguntas, ou julgar. Né? E aí ontem a Elza tinha me perguntado sobre Jesus não vir para julgar. Jesus veio para julgar também. Ele veio exatamente para isso aqui, para experimentar o mundo, né? Para poder fazer um julgamento justo. Não, ele não veio para fazer julgamento de condenação. Né? Ele veio para saber como é que é, para sentir na pele. Né? Como é que eu vou saber, por exemplo, você tem um hotel, foi até a analogia que eu usei, e aí como é que eu vou saber? Porque as pessoas, quem é que diz, quem é que vai dar as estrelas do hotel? Né? É o feedback das pessoas. Como é que eu sei que meu restaurante tem uma comida excelente? Por causa do feedback das pessoas. Então, da mesma forma, como é que eu vou saber que alguém faz alguma coisa muito, muito bem se eu não experimentar? Então, ele veio também para isso. Ele fala, ninguém o julga. Aí no grego tem acho que são 2 ou 3 palavras que tem no grego para julgar. E uma delas é essa de experimentar, de saber como é que é, de experienciar algo, e outra coisa é de fazer tal julgamento. Inclusive, quando a gente lê lá em No Sermão da Montanha, para ele falar, quando ele fala não julgueis para que não seja julgado, a gente tem que ver do que ele está falando, porque existem coisas que a gente precisa julgar, sim, tá? Existem coisas que precisam ser julgadas. Então, a gente tem que entender uma coisa e outra. Porque, por exemplo, se eu estou agindo com hipocrisia, é porque Jesus está falando mais nesse quesito, no julgamento concernente a gente hipócrita. Por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui, sou fofoqueira, e aí eu estou falando que a Tailine faz fofoca, mas aí ele fala, pai, você é hipócrita, você não está vendo a trave que está no teu olho? Você também faz fofoca, e você está falando dela que ela é fofoqueira? Desculpa aí, tá, Tailine? Foi só porque você, a primeira pessoa que está aqui na minha frente. Então, é disso que ele está falando agora.
existem coisas que a gente precisa julgar, assim, não dizer, apontar o pecado de fulano, o pecado de Beltrano, mas é fazer o julgamento de forma correta, tá? Então, uma coisa é você ser hipócrita, é você guardar o seu pecado e julgar o pecado do outro. E a gente não está aqui para julgar o pecado de ninguém, porque se você julgar o pecado de alguém, há um tribunal. E aí, eu acho que é Tiago ou é Pedro que fala alguma coisa sobre esse juízo. Você fazer juízo sobre o outro, então você já se tornou o juiz daquele tribunal. E Deus não chama a gente para fazer isso, tá? Então, o julgamento de Jesus aqui é na questão de experienciar, não para julgar, tanto que ele fala, eu a ninguém julgo. E realmente ele não veio ainda para fazer esse papel de juiz, mas ele sabe. Então, a gente vai entender isso em Sodoma e Gomorra, né? Quando os dois anjos descem, os três anjos, desculpa, os três descem, um deles é o Cristo, um fica com Abraão, e o outro vai os outros dois vão para Sodoma, para quê? Para sentir na pele, para poder fazer o julgamento de forma correta, sentindo na pele. Vamos lá. Então, ó, ela foi com a sua comitiva para experimentar Salomão, né? Para perguntar, para fazer perguntas. Camelos carregados de especiarias, ouro em abundância, pedras preciosas. E veio Salomão e falou com ele de tudo que tinha no coração. E Salomão explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. E aí, gente, durante muito tempo eu imaginei que essa sabedoria que Deus deu a Salomão era uma divina revelação. Só que aí, depois, em algum lugar, eu vi que ele lia, que ele estudava. Então, a partir daí, a gente entende que Deus vai te dar sabedoria, né? Mas a sabedoria que vem do alto, e ela também precisa ser cultivada. A gente tem que estudar também para saber das coisas. E a partir daí, Deus começa também a te revelar outras coisas, tá bem? Versículo 3. Vendo, pois, a rainha de Sabá que a sabedoria de Salomão e a casa que ele... Olha só, ela olhou a casa que ele edificou e viu a sabedoria dele. Olha só. Ela viu as iguarias da mesa dele, o assentar dos servos. Os servos de Salomão eram treinados. O estar dos criados, as vestes deles, eles eram uniformizados. E os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Deixa eu ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Por quê? Porque isso era uma coisa que, de repente, não era usual, né? Tudo organizado, uniformizado, ter as coisas assim. Vamos lá. Segunda Crônicas. Capítulo 9. E aí tem um comentário de uma Bíblia que eu tenho aqui que diz que essa mulher teve um filho com o Salomão. Não está na Bíblia, tá? Mas diz que ela engravidou dele. Mas são as especulações, né? E ele, como era um cara, né, que gostava de mulher, deixa eu ver, versículo 4. Pode ser que não tenha deixado passar. Enfim. A comida, mesmo o assento, o holocausto, apresentou-se, ficou, deixou ela sem fôlego, a tradução aqui. Ficou sem espírito, sem rua. O pessoal fala ruache, não é ruache, tá? Pelo amor de Deus, não fala ruache. Não fala ruache. É rua. Esse CH no hebraico tem som de R no alemão. Tá? O espírito é rua. Pelo amor de Deus, não é ruache. Vamos lá, vento. Tem uma professora de hebraico que fala, pelo amor de Deus, não fala ruache. O meu primeiro professor de hebraico, ele fala assim, se você falar nabi, que é navi, a palavra para profeta, se você falar nabi, não fala que você aprendeu comigo.
É Navi, porque o B e o V no hebraico são a mesma letra. Então, aí ele fala, não fala Nabi. Se você falar Nabi, não fala que aprendeu comigo. Tá? Vamos lá. Ar, raiva, explosão, respiração, frio, coragem, mente. Trimestre também. Ó, de ruar, de ruar, ruvar, vento, por semelhança, por respiração, isso é uma exalação sensível. Mas vamos lá. Ela perdeu o espírito, ela ficou sem fôlego. O outro disse que ela ficou fora de si. Mas eu acho que essa sem fôlego eu achei mais legal. Né? De perder o fôlego é como eu quando ouço música clássica. Eu perco o fôlego. Meu coração bate de acordo com a melodia. É muito legal. Por isso que eu não consigo dormir ouvindo música clássica. Então vamos lá. Gênesis 1:2 apresenta o Ruach. Pois é. Ela ficou fora de si. Ela pode ter desmaiado. Ela ficou emocionada. Muito emocionada. Aí pode ser que ela perdeu o fôlego. Minha mãe, minha avó, ficou anos sem ver meu pai. Depois, quando ele apareceu, ela perdeu a fala. Pode ser que as coisas que Salomão revelou para ela, deixou ela. Então, ó, não tem alguma coisa, às vezes, que você ouviu de alguém e você ficou assim, impactada? É exatamente isso. Então, ó, pairando sobre ó, Ruach, como a presença dinâmica de Deus pairando sobre a superfície da água, essa ideia de pairar é muito legal. Tá? Desde o início, o espírito é retratado não apenas como força, mas como agente pessoal que traz ordem ao caos. Ao iniciar a vida, já testemunha, mais tarde o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Tudo isso aqui, o Espírito e o sopro, é Ruach, tá? Então, reforçando todo o viver que se deve à sua existência, o Espírito do Criador. E aí, a palavra para alma é diferente, tá? A alma é nefesh. Deixa eu ver, o espírito sustentador, então ela ficou fora de si, ou ela pode ter desmaiado, ou ela pode ter ficado tão impactada com as revelações que aí vem sobre a inspiração profética, e a gente não vai ler isso não. Vamos lá. Então, disse ao rei, foi verdadeira a palavra que eu ouvi na terra, na minha terra, acerca dos seus feitos e da tua sabedoria. Gente, como que as coisas chegavam nos países? Então, tinham muitos mercadores. Então, as pessoas passavam de país em país vendendo suas mercadorias. Então, a partir daí, a partir desses viajantes, as notícias chegavam e ela ficou sabendo da fama, ela ficou sabendo dele e ele se tornou famoso porque esses caras falaram, olha, tem um rei lá em Israel. Exatamente. Né? Não tinha jornal, né? Não tinha o Fuxico Gospel, credo. Não tinha o Fuxico Gospel, então aí eles iam anunciando. Então, ó, tem um rei lá em Israel que o cara está construindo uma obra faraônica. Você tem que ver. Nossa, você tem que saber. Chegou duas mulheres lá, prostituta, brigando por causa de um filho. Por causa de um filho, ele mandou cortar a criança no meio. Ah, meu Deus, pois é. E aí, na hora, a mãe falou: não dá para ela, porque eu prefiro que. E aí ficou. Aí, tipo assim, essas coisas, o que ele estava construindo, o que ele estava fazendo, o templo que ele construiu, tanto que ele falou, quando ela viu a casa dele, quando ela viu a casa que ele construiu para Deus, ela ficou extasiada. Lógico, ela, quer ver? Ela não podia entrar, porque ela era gentia. Mas só o que ela viu por fora, né? No templo tinha o pátio lá dos gentios, onde os gentios podiam entrar. Então, o que acontece? Tudo que essa mulher, que a gente não sabe se ela servia a outros deuses e tudo, essa coisa toda, ela não ia poder entrar, talvez ela não cresça, ou talvez a partir dali mudasse a crença dela, por ver uma coisa que Deus entregou para ele. Gente, porque acontece com a gente desse jeito. A nossa crença, ela muda muito por causa de testemunho de pessoas. Né? Eu estava em cima de uma cama, eu estava com câncer, eu não, né? A pessoa dizendo. E
quase morreu, então morreu, ficou tantos minutos morto, depois voltou à vida, e aí aquilo de testemunho, se transformou em testemunho, e aquilo salva almas. Pode ser que, a partir do testemunho de Salomão, de tudo que ela olhou e viu, porque ela foi lá para experimentar, falou, não, eu quero ver se esse homem é isso tudo mesmo que vocês estão dizendo. E ela saiu da terra dela, e aí Jesus vai falar dela. Jesus vai falar dela, lá na frente. Dizer que naquele grande dia, a rainha de Sabá vai se levantar contra vocês, porque vocês não acreditaram, e tanto de coisa. Então, vamos lá. Porém, não cria nas palavras das pessoas, até que vim com os meus olhos, e os meus olhos viram. E eis que me disseram a metade da sua grandeza, da sua sabedoria. Não me disseram a metade da sua sabedoria e da sua grandeza, porque você sobrepujou a fama que eu ouvi de você, acerca de você. Eu ouvi dizer que você era sábio, mas você ultrapassou. Vamos lá. Sobrepujar. Não é aqui, não. Se eu voltar aqui, eu saio. É nesse daqui. Versículo 6. Sobrepujaste. Não acreditei, os olhos de grandeza e sabedoria. Você aqui superou, muito. Então, a palavra Iasaf, que é a mesma raiz da palavra Iosef, que é José, tanto que ela falou assim, que o Senhor me acrescente outro filho. Quando Raquel teve José, ela disse que o Senhor me acrescente outro filho, por isso botou o seu nome Iosef. Gente, é a mesma raiz, é a mesma palavra, só que aqui seria um O e um E embaixo, mas a raiz é a mesma, ó. Acrescentar, adicionar, é a mesma palavra para o nome de José. Iasaf e Iosef, tá? Então, porque no hebraico não tem vogal, são consoantes, tá? Então, é totalmente consonantal. O alfabeto hebraico, as 22 letras, 21 letras, são todas consoantes. Essas letrinhas que estão embaixo aqui, esses pontinhos, um Tzinho, um risquinho, parece um sinal de mais, são as vogais que foram colocadas anos mais tarde pelos maçoretas. Então, é a mesma coisa, Yosef e Asaf, tá? Então, adicionar, acrescentar, ou novamente. Então, vamos lá. É a mesma coisa. Olha só. Então, o principal verbo do hebraico para Yasaf, ou aqui, ó, Yasaf, acrescentar, continuar, fazer novamente, aumentar, ocorre mais de 200 vezes e aparece em todas as principais do Antigo Testamento. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó, falei dela, ó, aqui, ó. Que o Senhor me deu outro filho. Quem falou isso? Raquel. Vem a ver da fertilidade familiar, ela deu à luz Abel, irmão dele. Dele quem? Caim. Ruth diz, ainda há mais filhos no meu ventre que possam ser seus maridos? Então, vai falar sobre essa coisa de acréscimo. Então, foi acrescentada a sabedoria que eu vi, foi muito mais. Então, bem-aventurados, versículo 7, os seus homens e bem-aventurados os seus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para pôr você como rei, e sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, enquanto teu Deus te ama, porquanto teu Deus te ama, portanto, teu Deus ama Israel, para estabelecer perpetuamente, pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. Então, Deus ama esse povo para colocar alguém tão sábio quanto você, para governar, para que você faça juízo e justiça. Vamos ver essas duas palavras. Versículo 8.
Aqui está justiça e retidão. Essas palavras são geralmente juntas. Olha lá, mitzpat, julgamento. Decreto, lei, decisão, direito. Mishpat. Ó, vai abranger toda a gama de julgamento e justiça, ó, mishpat. Ordenança, direito legal, é a palavra mais frequentemente usada na escritura, mas tem outras, tá? Sedec é uma delas, tanto que o nome do rei, Melquisedeque, é rei de justiça, é Sedec, tem a ver com justiça também. Ó, direito legal é a palavra mais frequentemente usada na escritura. Vai falar do próprio caráter justo do Senhor e os padrões pelos quais a sociedade humana deve ser ordenada. Desde os primeiros livros de Moisés até os versículos finais de Malaquias, a palavra enfatiza que está em ordem correta, enraizada no próprio ser de Deus. Todos os seus caminhos são justiça. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, de novo, estatutos e mandamentos. Vamos lá, eu vou para a palavra retidão, para a gente não agarrar muito. Então, ó, implicação prática para o ministério. Pregação, declarar o padrão imutável de justiça de Deus e o evangelho que o satisfaz. Pastoreio, defender a equidade na disciplina eclesiástica e benevolência. Essa palavra equidade tem um significado legal. Todas as vezes que eu vou ler, eu tenho que voltar, porque eu nunca lembro o que significa, para começar. Então, testemunho público, advogar por leis políticas que reflitam justos juízos, especialmente os vulneráveis. Vai ecoar na preocupação do Antigo Testamento. Então, olha só, a justiça, ela vai permear o que é correto, o que é justo. Por quê? Eu não posso beneficiar o rico porque ele é rico. Mas se ele caminhou de forma injusta, ele tem que pagar pela injustiça dele. E também não posso beneficiar o pobre porque ele é pobre, porque se ele caminhou de forma injusta, ele tem que pagar pelo erro dele. Então, Deus ele vai olhar exatamente isso, e é o que a gente precisa fazer. Ah, não, coitadinho do pobre, é que nem você vê esses movimentos, movimento negro, vou dizer que, por que que, mas a sociedade, como é que é? Os encarcerados, a maioria é negra. Ah, porque não sei o que quer dizer, eles querem justificar o tom da pele da pessoa, o seu erro pelo seu tom da pele. Só que, tipo, quando é uma pessoa branca, ela tem que ser condenada e prender e jogar a chave fora. Exatamente, mas não é vítima da sociedade, você tem escolha. Você tem escolha. E aí, o que que acontece? Mas se é branco, o branco não é vítima da sociedade, só o negro. As mulheres pretas, gente, mulher é mulher, independente do tom de pele dela. Eu acho uma besteira tão grande, me desculpe, mas uma besteira tão grande. Então, aí eu vou beneficiar o preto, porque ele é preto, e vou tirar o direito do branco, porque ele é branco. Ah, não, porque, gente, vocês têm que ver. Eu até fui lá ontem, até tirei umas fotos, só que eu não consegui, eu não fui no castelo de novo, porque eu quero entrar para ver, porque a gente foi sem tempo. Vocês têm que ver o que foi construído em Mafra. Eu estava em Mafra ontem, com o ouro que veio do Brasil. A cama do rei, Dom João VI. E a dona Leopoldina ficava lá. Dona Leopoldina, tem um quarto que era o quarto da rainha. O quarto do rei ficava de um lado da torre. Você tem que andar um pedação para chegar no outro lado no quarto da rainha. Você tem que andar outro pedação para chegar na sala onde eles tinham as festas, os jantares. Tinha a sala dos troféus, um monte de chifre de cervo, de veado, sei lá, de um monte de bicho lá. E aí, para chegar na biblioteca, que é imensa, e fora o quarto das crianças que ficavam lá atrás. A foto que eu tirei no status é um anexo que tem do lado, que é um parque. Estava tendo lá um festival do pão. Está tendo. E aí, tudo de melhor, tudo de primeira, o mármore, tudo de mármore, o teto pintado, os afrescos, a coisa mais maravilhosa. Então, olha só, mas aí,
agora eu lembrei do que eu estava falando. Então, por causa da escravidão, a sociedade tem uma dívida com o negro. Porque quando todo mundo, a galera, foi liberta da escravidão, o que poderia ter sido feito? Né? Pegava essas pessoas que eram escravas, agora elas iam trabalhar, agora contratava ela, mas não, o que eles fizeram? Buscaram imigrantes italianos. Então, trouxeram os italianos para o Brasil, os negros, que eram escravos, não tinham com o que trabalhar, foram para onde? Para as favelas, foram subir nos morros. Então, as fazendas, eles deram para os italianos trabalhar, os negros não tinham o que fazer, iam roubar, iam morar lá em cima do morro, porque não tinha o que fazer, não tinha onde morar, não tinha nada, não tinha como se sustentar, viveram à margem da pobreza. Então, por isso que a maioria da população das favelas são negros. E aí, na cabeça dessas pessoas, a sociedade tem uma dívida com o negro. E eu também acredito, eu acredito que tenha. Mas eu não acredito que porque não tem branco bandido, só tem preto. Só tem preto bandido, não tem branco bandido. E aí cria-se essa narrativa. Então, aí agora o que acontece? Eles podem se justificar, porque eles são vítimas da sociedade. Mas não tem escola para estudar, mas tem escola para estudar. Ah, a cota. Tem um problema lá da cota. Tem hora que eu acho que a cota é legal, tem hora que eu acho que a cota não é legal. Então vai depender. E não vou entrar nesse mérito. Mas o que acontece? Por quê? Eu acho que a cota não deveria nem ser por causa do tom da pele. Eu acho que deveria ser pela questão das escolas. Por quê? Você vai competir. Gente, não tem. Se você não aguenta correr com gente, com pessoas, você vai conseguir competir com cavalo? Então, o que acontece? Isso foi Deus falando com Jeremias, eu estou usando aqui para essa analogia para a gente entender. Por quê? O menino que estudou na escola particular a vida inteira. Tem a Juliana que estudou escola pública a vida toda, teve dificuldade para estudar, saiu da escola um monte de vezes, terminou o ensino médio estudando à noite. Tem condição de fazer faculdade de medicina com uma menina que estudou a vida toda, escola particular, que os pais bancaram, não sei o quê? Não tenho. Então, eu acho que deveria ter a cota para a escola pública e não cota por causa da pele. Mas, enfim. Então, o que acontece? Aí eles querem colocar que a pessoa, porque ela é negra, ela tem que mudar, a justiça precisa ser mudada por causa do tom da pele dela. E aí você vai ver esses movimentos. Ontem eu estava vendo um rapaz no debate que a menina atacando ele o tempo todo, não deixou ele falar. Ele falou assim: minha filha, não, eu não sou sua filha, minha querida, não sei o quê. Eu não sei qual é o tipo de tratamento que você está acostumado, mas eu converso desse jeito. E eu vou defender um homem, independente do tom de pele dele, porque a biologia dele é a mesma, ele é homem. E aí esse projeto de lei que você está falando é da mesma pessoa que se diz mulher, que não é uma mulher, né? Que disse que o cara que abusar, que estuprar, que fizer violência sexual, não vai. Gente, tem coisa que a gente vai ver e é insano, leva à insanidade. Mas vamos lá, a gente está falando de justiça. Então, olha só, discipular do pessoal, cultivar integridade, aí, olha só, integridade, imparcialidade. Então, quando eu olho para uma pessoa e julgo, independente do tom de pele, ela é preta, ela é branca, ela é rica, ela é pobre, ela errou, não, ela tem que pagar. Ela é preta, ela vai pagar. Ela é branca, ela vai pagar. Ela é pobre, ela vai pagar. Ela é rica, ela vai pagar. É homem, ele vai pagar. É mulher, vai pagar. Tá? Então, é isso que ele está dizendo, ser imparcial. Não, eu vou pender para esse lado aqui porque fulano é muito pobre. Ele é vítima da sociedade. E aí ele está ensinando para a gente olhar exatamente isso, imparcial. A misericórdia alinhada e as escolhas de vida com os juízos das Escrituras, porque Deus não vai olhar para... Todo homem diante de Deus se torna indesculpável. Deus, eu fui fazer isso aqui porque eu não tive oportunidade. E aí eu estava falando acho que com o La Ruben, não sei,
Gente, vocês falam assim, morando na Europa, não sei o que lá, dinheiro. Gente, o melhor lugar para ganhar dinheiro é no Brasil, tá? Você não tem dinheiro, pega uns 5 reais emprestados, uns 10 reais emprestados, vai lá, compra de água mineral, vai na praia vender. Aqui você não pode vender água na praia. Aqui não se pode vender nada na praia. A única coisa que se vende na praia, e que são pessoas que têm que ter um registro específico para vender, é uma bola de Berlim, o nome. Que é nada mais, nada menos que um sonho sem recheio. Você está lá na praia, um calor, um sol na moleira, não tem nada, não tem ninguém vendendo geladinho, não tem ninguém vendendo uma água de coco, que nem tem coco aqui. Não tem um picolé, não tem um sorvete, não tem ninguém vendendo canga na praia, não passa, não pode. Aí passa um cara vendendo bola de Berlim. O povo que quer ir para a praia vai tomar sua cerveja, vai tomar seu refrigerante, vai... é farofada mesmo. Tem que levar tempo para comer. Ou então você vai comer no restaurante, que é a forca. Daqui a pouco eles até proíbem o povo de comer na praia. Estava na praia, tinha chegou 3 angolanos. Era da África, não sei de que lugar que era. Gente, os caras jogando bola, botaram a caixinha de som, ouvindo música, papapá. E aí jogando bola. Os abdômenes dos caras, assim, só os tanques, né? Jogando bola, papapá. Chegou um homem, assim, acabou com a farra deles. Abaixa o volume aí, chegou numa boa, conversou e tudo. Aí eu falei, cara, isso no Brasil não dá, porque ia ser uma caixa de som aqui, uma caixa de som ali, que não, nem isso pode. Nem música pode. Se você for ouvir, é bem baixinho. Eles estavam jogando bola, os 3, e tiveram que abaixar o som, porque não podia. Então, eu falo questão de ganhar dinheiro, de ser vítima da sociedade. Vai vender um chup-chup, vai para o sinal vender uma paçoca. Mas aprende. 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 Mas, gente, é decisão. É decisão. Então, a gente não pode culpar a sociedade, não. Tem injustiça? Tem. O sistema vai fazer de tudo para lutar contra você? Vai. Então, vamos lá, próxima palavra. A próxima palavra é, aqui dele deu retidão. Vamos lá, olha lá. Retidão, justiça é sadaká. Sedaká. Que é a mesma raiz da palavra Melquisedeque, que é Meler, que é rei, Sedek, que é isso aqui, Sedek. Tá? Então, fazer sadaká, sedaká, é ser justo. Também questão de se ajudar o próximo também. Atos de justiça, fazer de sedaká. Reúne um único termo de 10 de sedaká. Retidão, equidade, conformidade. Então, tudo isso é sedaká. Retidão, equidade, conformidade, fiel a uma norma, atos de caridade, vindicação legal, lealdade à aliança. Nas escrituras, a palavra abrange tanto o caráter quanto a conduta. Então, o caráter da pessoa e a conduta vão fazer o quê? De um padrão tanto interno quanto externo. Então, eu não posso só falar de justiça. Eu tenho que viver justiça. Então, ela vai ocorrer 157 vezes. E de Sedeká vai falar do caráter justo de Deus, no Salmo 36, das obrigações éticas do povo, Provérbios 11, vai falar dos atos de justiça social em Deuteronômio, e vai da intervenção salvadora que restaura o que o pecado destruiu. Então, a própria natureza de Deus vai definir a justiça. E tem mais um tanto de coisa. Então, ele vai falar, embora distinto de Mishpat, Sedaká frequentemente aparece em conjunto com ele. Isaías promete que Sião será redimida com justiça e os seus arrependimentos com retidão. Então, aqui vai unir as duas coisas. Mishpat, como a gente leu aqui também em 2 Crônicas, e retidão, que é Sedaká. Deixa eu ver. E juntos os termos vai descrever a sociedade onde a estrutura legal e a integridade moral
se alinham, reis eram avaliados por essa medida. Tanto que a gente vai ver em Isaías o grito de Deus, o grito dos profetas, por quê? A galera toda tinha se corrompido, os profetas se corromperam, os reis se corromperam, os sacerdotes se corromperam, estava todo mundo corrompido, vendendo, pegando o penhor de uma pessoa, deixando a pessoa dormir com frio. Não é uma sociedade onde não era que nem você abre o teu guarda-roupa e escolhe a roupa que você quer vestir hoje. Numa sociedade onde a pessoa tirava a roupa, às vezes tinha 2 mudas de roupa. Então, se você tirasse o casaco da pessoa, aquela roupa ela usava para se cobrir. Então, deixava aquela pessoa dormir com frio. E aí ele vai falar que as mulheres andavam todas orgulhosas e vendiam pobre por um par de sapato. Ah, você está me devendo? Me dá aqui seu filho. Vou trocar ele por um par de sapato. Então, é isso que Deus está falando. Né? Então, quando Deus também fala, Isaías 10:2, vai falar sobre esmola generosa, proteção aos vulneráveis, que ele iria tirar os anéis, as ligas do cabelo, as tranças, os pendentes, está ligado à injustiça social, porque essas mulheres elas andavam muito bem adornadas, muito bem vestidas, andavam com... Aí as indianas que gostam muito de usar tornozeleiras com sino nos pés. Para quê? Para quando elas passassem, as pessoas ficassem impactadas com a presença delas. Né? Então, tudo isso Deus falou, eu vou tirar. Por quê? Por causa da injustiça social também. Né? Então, a gente tem que olhar o contexto. E aí, eu fui de uma igreja que proibia de usar brinco, maquiagem, por causa desse texto. Mas um texto tirado fora de contexto, lógico, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Vamos voltar aqui, que a gente já está atrasado. Muito atrasado, e diga-se de passagem. Deu o rei 120 talentos de ouro. Eita, ela deu 120 talentos de ouro. Um talento são 36 quilos de ouro. 36 quilos. Então, não é uma moeda, é um lingote, é uma peça. Ela deu 120 talentos de ouro. Especiarias em grande abundância, pedras preciosas, nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu a Salomão. E também os seus servos Irão e seus servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E o rei fez corredores de madeira de algumim. Esse algumim aqui é sândalo, tá? Sândalo é uma madeira perfumada. Para a casa do Senhor, para que a casa do rei também fez harpas, alaúdes, os cantores. Nunca dantes viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que ela pediu, além do que ela mesma trouxe ao rei. Assim voltou e foi para sua terra, e ela e seus servos. A riqueza e a magnificência de Salomão, meu Deus, estou muito atrasado, era no peso do ouro, que vinha todos os anos de Salomão, para Salomão, 666 talentos de ouro. É muito dinheiro. Tá? E afora que os negociantes e mercadores traziam também os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 pavés de ouro batido. Para cada pavês, fez pesar 600 ciclos de ouro batido. Como também 300 escudos de ouro batido para cada escudo, e mandou pesar 300 ciclos de ouro. E Salomão pôs na casa do bosque do Líbano. E aí, gente, esses escudos de ouro aqui, quando Roboão se rebela contra Deus e os inimigos vêm e roubam esses escudos de ouro, levam esses escudos de ouro, ele manda fazer de bronze. Ele manda fazer esses escudos de bronze e aí, quando usa, depois ele guarda. Mas não é mais a mesma coisa, porque o bronze ele precisa estar sempre polindo, por quê? Porque ele fica fosco, ele vai escurecendo, então já não é mais a mesma coisa, e já não é mais um metal tão nobre. Era um metal nobre, mas não era
no nível do ouro. Não era, não é e nunca será. Fez o grande rei um trono de marfim e cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, pegando do trono os encostos em ambas as bandas do lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Gente, Salomão já não tinha mais onde enfiar ouro. Já não tinha mais o que fazer com ouro. E os 12 leões que ali estavam, ambas as bandas, sobre os 6 degraus, um do lado do outro. Não, ele não ficou satisfeito em fazer o trono de marfim e colocar um leão de cada lado. Então, nos 6 degraus, cada degrau tinha um leão. E deve ter sido um exagero. Um leão não tinha 2, um de cada lado. São 12. Também os vasos de beber do rei de Salomão eram de ouro. Todos os objetos da casa do bosque do Líbano, de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão. Prata e nada era a mesma coisa. Você vê a quantidade de ouro, toneladas, quilos. Então, sim, eles nem contavam a prata, porque é um metal menos nobre, é nobre, mas não é tanto quanto o ouro. Então, se o ouro era tão abundante, imagine a prata e o bronze e o ferro, tá? Assim, verso 21, porque indo os navios do rei, os servos de Irão a Tarsis tornavam com os navios de Tarsis. Uma vez a cada 3 anos traziam ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim excedeu o rei, todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Búzio é macaco, tá? Traziam macacos. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sua sabedoria, que Deus lhe dera no seu coração. E eles traziam cada um presente, vasos de ouro, veste de armadura, especiaria, cavalo, mula, e cada coisa de ano em ano. Então, eles acrescentavam ainda mais a riqueza. Né? E quem que não ia querer ser amigo de um rei sábio desse? Fazer paz com ele. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos, 12.000 cavaleiros, e pôs nas cidades dos carros com o rei em Jerusalém, e dominava sobre os reis, desde o rio até os filisteus, até o termo do Egito. Então, o que acontece também? Por causa disso, ele casou com muitas mulheres para fazer aliança política. Também por causa disso, que ele teve tantas esposas, né? E fora as concubinas. Então, eram 700 esposas, 300 concubinas. Também fez ali o rei que houvesse prata em Jerusalém como pedras e cedros, tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Ele tinha muitos cavalos. Ele tinha 5.000 estrebarias e ganhava muitos cavalos. Ele, pelo jeito, ele era apaixonado por cavalo também. Né? A morte de Salomão. Os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e as visões de Ido, vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos lá. Então, agora, e aí não termina dizendo que ele estava desviado. Em outro lugar diz que ele amou muitas mulheres, que ele se desviou, que ele se prostrou diante dos deuses e tal. Aqui não fala, igual eu falei. Aqui não fala o pecado dele, aqui não fala o pecado de Davi. Pelo menos não de forma veemente, porque aqui é um livro que ele está contando os fatos sobre o reinado, não sobre o pecado. Mas em outro lugar tem. Então, a revolta das 10 tribos de Israel. E Roboão, foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Então, gente, Siquém é a região de Samaria. Aquela região ali, se a gente fosse ver geografia bíblica,
É aquela região ali que Jesus se encontra com a samaritana. Por que que eu sei disso? Porque Jacó vai para essa cidade, para essa região de Siquém, e lá a filha dele é estuprada, mas antes da filha dele ser estuprada, ele compra o campo, ele compra o terreno para ficar ali. Então, nessa região, quando Jacó vai morrer, está próximo a morrer, ele vai dividir os termos para os seus filhos, e ele vai dar uma herança para Jacó e vai dizer: olha, do campo de Ramor, que eu comprei em Siquém, eu quero dar para você, José. E aí, lá na frente, depois, a gente vai ver, porque ele fala: eu vou te dar uma porção dupla. Fala com José. Lá na frente, em João capítulo 4, a gente vai encontrar Jesus conversando com a mulher. E ele vai falar assim com ela: você é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e bebeu dele o seu filho e o seu gado? Então, eles estão, na verdade, a palavra Siquém e a palavra Sicar eu até podia olhar aqui, que eu tenho a Bíblia judaica, mas é a mesma coisa. Se mudou, é pouca coisa, tá? Então, essa terra é exatamente a terra que Jacó deu para José. Deixa eu ver aqui. Se você fizer um casamento aí entre Gênesis, não lembro qual capítulo que é, e João capítulo 4, Evangelho vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. Deixa eu ver aqui. Foi para Galileia, aqui, região de Samaria, foi numa cidade chamada Siquém. Aqui, no hebraico, transliterado, está Siquém, tá? Então, é exatamente o que eu estou dizendo. Lá vai estar Sicar, porque também é grego, né? O Novo Testamento é grego. Então, mas vamos lá. Então, é exatamente essa terra, tá? E agora eu perdi o versículo que eu estava. Lembrei. Então, foram para a região de Samaria, chamada Siquém, que ainda não era Samaria, tá? Vai se tornar, que ainda não se tornou Samaria, vai se tornar Samaria quando o pai de Acabe comprar a terra e vai chamar o nome desse lugar de Samaria. Mas a região é de Siquém. Vamos lá. Então, ele foi para essa região de Siquém para se tornar rei. E sucedeu que, quando ouviu isso, Jeroboão, filho de Nebate, então não vai contar a história que Deus dividiu, que o profeta Aías chegou diante de Jeroboão, vai rasgar a roupa, vai dar 10 partes para ele, vai entregar 2 para Salomão e vai emitir uma palavra de juízo contra Salomão, não contra a casa de Deus, e vai dizer que não vai tirar por causa de Davi. Isso aqui a gente já viu lá em Samuel e em Reis. Aqui a gente não vai ver isso, tá? Então, só vai falar que Jeroboão fugiu do Egito porque estava com medo de Salomão, que Salomão estava procurando ele para matar, tá? Diz que Jeroboão era um servo um empregado de Salomão, e ele, quando soube disso, ele quis que a profecia não se cumprisse, ele ia matar Jeroboão. Só que Jeroboão foge. E quando Jeroboão sabe que Salomão morreu, ele volta para a terra. E aí agora, o que acontece? Esse filho de Nebate, que estava aqui está entre aspas, em parênteses, aqui é uma explicação, que estava no Egito, porque fugiu da presença de Salomão, voltou do Egito. Então, por quê? Chamaram ele e ele veio, Jeroboão, com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: seu pai foi duro, fez o nosso jugo, colocou um jugo nas nossas costas duro demais. Alivia agora a gente dessa servidão, porque a servidão que o seu pai colocou sobre nós é pesado, porque ele nos tinha imposto a servir-te-emos. Então, a carga tributária era muito alta, o serviço era pesado. Salomão virou faraó, por assim dizer. Você vê pela quantidade de ouro que tinha. Aí o Flávio Josefo vai dizer que o povo sofreu muito.
E aí, quem tem o livro História dos Hebreus, que é um, um livro dessa grossura, que vai falar desde Gênesis até a queda de Jerusalém no ano 70, vai ver isso aqui com mais propriedade. Eu tive que largar o meu para trás com muita dor e muito sofrimento. Mas vamos lá. Ele lhes disse, daqui a 3 dias eu vou tornem a mim, e o povo se foi. E teve Roboão um conselho com os anciãos que tiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo, como vocês me aconselham sobre esse povo? E aí, a gente aprende que até o homem mais sábio tinha conselheiros. Que ninguém faz nada sozinho. Ninguém governa nada sozinho. E eles falaram dizendo, se você fizer benigno e afável a esse povo, e lhes falares boas palavras até o dia, até todos os dias, enquanto você viver, eles vão ser seus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos, que eles lhe deram, e teve o conselho dos jovens, que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Olha só. Lógico, gente, a gente sabe que as pessoas loucas, incoerentes, irresponsáveis também envelhecem. Mas aqui ele deixou de ouvir a voz das pessoas experientes que podiam ter ajudado. E foi ouvir a voz dos amigos. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com a voz da experiência que você está ouvindo. E aí disse-lhes, se aconselhais vós que respondamos, o que vocês me aconselham? E ele disse, esse povo falou, alivia-nos o jugo que o seu pai nos impôs. E os jovens, com que ele havia crescido, falaram, dizendo, assim você dirá a esse povo, que te falou teu pai, agravou o nosso jugo. Tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes falará, o dedo mínimo é mais grosso, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, e ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. O meu pai castigou vocês com açoites, porém eu vou castigar vocês com escorpiões. Pois veio a Jeroboão todo o povo, a Roboão, no 3º dia, e o rei tinha ordenado, dizendo, tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse as suas palavras, do qual falou pelo ministério de Aías, o Silominita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, olha só, essa rebelião aconteceu para que a profecia que saiu de Deus, por meio do profeta, se cumprisse. Então, a dureza do coração de Roboão, porque Deus não permitiu que o reinado saísse totalmente das mãos dos descendentes de Davi por causa da promessa que ele havia feito a Davi. Que do meio dele, da descendência dele, viria alguém que se assentaria no trono para sempre. Então, Deus sempre permitiu que uma lâmpada permanecesse acesa. E aí, todas as vezes que eles erram, ele diz, por causa de Davi. Eu não vou fazer por causa do meu servo Davi. Eu não vou destruir por causa do meu servo Davi. Porque saiu alguma coisa da boca de Deus. Saiu um decreto. Vamos lá. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo, que parte temos nós com Davi? Já temos herança, já não temos herança com o filho de Jessé. Israel, cada um nas suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas casas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, Roboão enviou Adorão, que tinha cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, que morreu. Então o rei Roboão se apressou para subir no seu carro e fugir para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E aí aqui passa a se chamar Israel e as outras 2 tribos Judá.
Então, tribo do norte, tribo do sul, né? Reino do norte, desculpa. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte é Israel, reino do sul é Judá. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Então, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, juntou a casa de Judá e Benjamim. Então, nada mais, nada menos que a região de Benjamim é a região de Belém também, né? Então, vamos lá. Judá e Benjamim, 180 mil escolhidos destros na guerra para pelejarem contra Israel e a substituírem o reino de Roboão. Então, ele queria reaver o reino de volta. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um para a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Então, daqui a pouco, a gente vai ver, daqui a pouco, amanhã, que Jeroboão foi muito ruim. E aí vai se tornar um ponto de referência. Aí você vai ver, Davi é um ponto de referência para o bem, Roboão vai ser um ponto de referência para o mal em Israel. Ah, os pecados de Jeroboão. Quais são os pecados de Jeroboão? Adoração ao bezerro. Ah, porque ele seguiu Jeroboão, filho de Nebate. Aí vem, passa-se anos, quem vem? Acabe. Então, Acabe vai sobrepujar, vai institucionalizar a idolatria dentro de Israel. E aí, daí para frente, é só para trás. Fala igual o meu filho. Salmos 80, versículo 7 ao 13, correto? Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantastes. Preparaste-lhes um lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com sua sombra, e como cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e aos seus ramos até o rio. Por que quebrastes então os seus valados, de modo que todos os que passam por elas a vindimam, gente. O javali da selva a devasta, e as feras dos campos a devoram. Provérbios, capítulo 20, versículo 16 ao 18. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora-a por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Amém, Ju. Atos capítulo 14, do 1 ao 28, nos diz: o evangelho é pregado em Icônio. A gente viu que ele começou a primeira viagem missionária, né? Listra, Derbe, sucesso e perseguição, e volta a Antioquia. Então, aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também dos gregos. Então, quando eles chegavam na cidade, sempre que chegavam na cidade, a primeira coisa a se fazer era ir aos judeus, ia na sinagoga e pregava. E a partir da negativa dos judeus, ou às vezes até da aceitação de alguns, né, eles iam para os gentios. E aí diz que os gregos também, que os gentios também acreditaram nele. Então, olha só. Mas judeus incrédulos incitaram e irritaram-se contra os irmãos anônimos, os ânimos dos gentios. E agora eles não satisfeitos em não aceitar a fala dos apóstolos, dos discípulos, dos apóstolos, desculpa, da missão que eles estavam fazendo, agora eles também vão incitar o povo contra eles. Não só os judeus, mas também os não-judeus.
Detiveram-no, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Detiveram-se ali, o qual dava testemunho à palavra, na sua graça, permitindo que, por suas mãos, fizessem sinais e prodígios. Então, eles ficaram ali, testificando, ensinando, falando de Jesus e operando milagres. Não é para parecer, não, tipo mágica, né? Mas eles estavam mostrando, operando o poder de Deus. Deixa eu ver. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto judeus como gentios, e os seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, depois para a cidade da Licaônia e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estando assentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado, este ouviu falar de Jesus, ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta, direito, sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E a multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz em língua licaônica, dizendo: os deuses se fizeram semelhante aos homens e desceram até nós. Então, por causa das crenças deles e o milagre que Paulo havia operado, eles acharam que eles eram deuses. Então, gente, esses deuses da mitologia grega, né? E acharam que Barnabé era Júpiter e o Paulo era Mercúrio. Paulo, porque era o que falava. Então, Mercúrio, porque Paulo era o que falava. E aí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Vou pedir explicação, tá? Porque eu não vou me lembrar. Qual era o poder do deus Mercúrio e o de Júpiter? E você observa que esses deuses têm os astros lá do sistema solar, tem esses nomes? Então, olha só. Júpiter, que era o que eles achavam que era Barnabé, o senhor do céu, do trovão, que para eles é Zeus, para os gregos é Zeus. Olha só, senhor do céu, do trovão, governante dos deuses e dos homens, associada a poder, autoridade e justiça. Era justo protetor das cidades e dos governantes. Só que tem um detalhe, né? Se a gente parar para estudar a mitologia a fundo, a gente vai ver que ele era completamente pervertido. Por quê? Porque você sabe o que é zoofilia, né? Zoofilia é sexo com animais. E existe um deus na mitologia chamado Pan. Deus Pan é nada mais, nada menos metade homem, metade cabra. Por quê? Porque Zeus havia mantido relação sexual com uma cabra e a partir daí nasceu Pan. E aí esse deus Pan era o deus da floresta. Né? E aí a mitologia diz que ele atacava jovens donzelas que estivessem perdidas à noite. Então, daí vem a palavra pânico. Tá? Esse é uma das histórias, das mitologias gregas que envolvem Zeus. Tá? E aí, Mercúrio. Então, Mercúrio, para os gregos, era Hermes. Então, Hermes era o cara mensageiro dos deuses. Tá? Então, é aquele cara que tem, deixa eu ver se é. Se eu não me engano, é o que tem um chapéuzinho e um sapato, que tem um sapato alado. Se eu não estou enganada. Então, vamos lá. Então, ó, da comunicação, da eloquência, do comércio, dos viajantes, dos ladrões, da astúcia, e o que guia as almas dos mortos para o mundo inferior. Esse era
que eles achavam que Paulo era. Então, porque Paulo estava falando. Aí ele explica. Então, eles achavam que Barnabé era Júpiter ou Zeus, e Mercúrio era Paulo, porque Paulo era o cara que falava. Então, Mercúrio era o cara na cabeça deles, na mitologia deles, que é o cara da comunicação, da eloquência, também que guia as almas para o mundo inferior. Aí vem. Não vou ler isso, não. Então, vamos lá. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo a entrada da porta dos touros, grinaldas, e queria que a multidão queria sacrificar os dois. Eles queriam matar os dois como oferenda para os deuses. Eles estavam achando que os caras eram deuses, e eles queriam sacrificar os dois como deuses, para os deuses. Olha só. Porém, ouvindo isso, Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e saltaram no meio da multidão e clamando em vozes, dizendo: varões, por que vocês estão fazendo essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vocês se convertam dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Então, no passado, cada um fez o que quis. Ele deixou. Porém, agora, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando vos lá do céu, dando-vos chuvas, tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria o coração de vocês. Dizendo isso, com dificuldade, impediram que a multidão lhe sacrificasse. Olha, que luta! Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou. Gente, isso aqui deve ter sido insano. Insano. E entrou na cidade, e o dia seguinte subiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações os importa entrar no reino de Deus. Então, gente, esse evangelho aí que prega para gente, que estão pregando aí de facilidade, de que Deus não vai te dar uma luta maior que você pode suportar, você vai ver Paulo lá na frente dizendo assim, nossa, nós tivemos lutas que a gente achou que não ia suportar. Não é o evangelho para nós, não. O evangelho para a gente é esse aqui, ó. Em tribulação. Como é que Deus vai tirar a palha, a rapina da gente? Aquilo que não presta, sem tribulação, sem triturar. Como é que o trigo vai estar bom para fazer o pão sem ser triturado, sem ser trilhado primeiro? Primeiro trilha, depois tritura. Vamos lá. E havendo-lhes por um comum consentimento eleito ancião em cada igreja, orando com jejuns, encomendaram ao Senhor que haviam crido. Olha só. E aí Paulo tinha uma dificuldade. Por quê? Olha só. Saiu em missão, ganhava alma. E aí ele deixava aquela igreja lá. Como é que ele ia fazer? Não tinha Bíblia. A Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. Não tinha um líder, tinha que deixar alguém para liderar a igreja. Aí ele... Então, ó, por comum consentimento, eles elegiam um ancião, tá? A palavra ancião em grego é presbíteros.
Vamos lá, rapidinho. Estamos acabando, tá? Então, a palavra ancião é presbítero. Deixava o presbítero lá. Então, presbítero é nada mais, nada menos que ancião, tá? Tem um ancião aqui em casa. O que a gente está lendo mesmo, Atos? Atos capítulo 14, versículo 23. Estamos quase acabando. Não vou enfadar vocês, não. Eu vou poder viver a vida de vocês. 23. Poxa, eu estou tão sem tempo para estudar o grego. Aqui já apareceu, ó. Presbíteros. Mas deixa eu ver aqui. Estou muito sem tempo. Ah, aqui já está presbítero também. Ah, não está aqui não. Peraí, deixa eu voltar. Jejuado confirmando o Senhor, Barnabé e Paulo na igreja. Por que não está traduzido aqui? Olha lá, aqui está o pós, que é outra coisa. Deixa eu ver. Não entendi por que não colocou. Aqui não está. Mas lá no outro você viu que está. Designaram, deixa eu ver, designar. Não, aqui não está, não. Mas lá no outro está. Ó, essa Bíblia, esse negócio tem hora que fica meio doido. Deixa eu ver aqui. Ah, não vou ver, não vou conseguir achar. Vamos voltar. Então, mas a palavra ancião é presbítero, e aqui ele até colocou, mas aqui não está dizendo, não está mostrando. Confirmaram no Senhor quem haviam crido. Mas vamos lá. Então, ó, passando depois por Pisídia, dirigindo a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perege, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Então, essa foi a primeira viagem missionária. E quando chegaram, reuniram com a igreja e relataram as grandes coisas que fizeram. Aí, gente, vocês veem que Paulo não estava fazendo nada da cabeça dele. Ele tinha liderança, ele seguia liderança. A gente não pode pensar na cabeça da gente que a gente vai viver a nossa vida servindo a Deus desigrejado, sem um líder. Tem que ter. Paulo prestava conta para alguém. Paulo prestava conta. E aí Juliana não quer prestar conta para ninguém. Quem que é Juliana? Olha só. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram os gentios a porta da fé. E ali ficaram, não pouco tempo com os gentios, ou seja, ficaram bastante tempo. E aí, cadê? No capítulo 15, eles vão falar sobre o rito mosaico. Então, para acabar, como diz o mineiro, para acabar, a gente tem que entender que sobre liderança, falar sobre liderança, falar sobre o serviço cristão, a gente tem que ser subordinado a alguém, né? Tem que ter alguém acima. Ninguém pode viver, ovelha não pode viver sem um pastor, gente. Ah, mas o meu pastor não tem pastor e não sei o que. Tem que ter um líder, tem que ter um ancião, tem que ter alguém. A gente não consegue. Ah, mas eu tenho a Bíblia. Então, se você tem a Bíblia e você conhece a Bíblia, você tem que entender que você tem que prestar conta para alguém. Tá? Então, ele saía e deixava a igreja sem ninguém, levantava um líder, orava, mas o que tinha para estudar? Só tinha o Antigo Testamento. Né? E revelar Jesus com os ensinos de Paulo.
revelar Jesus com aqueles ensinos, porque ainda não tinha a Bíblia, e aí trazer Jesus à luz da palavra que eles tinham recebido, né, que era o Antigo Testamento. Então, porque, gente, aí a gente não entende as coisas que a gente vive na nossa vida. Paulo é um exemplo. Não tinha a Bíblia toda, a Bíblia que existia na época dos apóstolos, era essa aqui. Isso aqui só tem Antigo Testamento. Só tem o Antigo Testamento aqui. Então, para a gente ter a Bíblia toda completa, lógico que não é só trabalho de Paulo, tá? Para a gente ter isso aqui tudo, os 2 testamentos, foi necessário Paulo, os 27 livros, dos 27 livros que tem no Novo Testamento, acho que foi 13 que ele escreveu, foi necessário Deus parar esse homem. Então, nada na tua vida é à toa, é em vão. Então, a dor de Paulo, a prisão de Paulo, a falta de liberdade dele para pregar o evangelho, trouxe o que a gente tem hoje. Como boa parte do Novo Testamento, boa parte da liturgia que a gente tem, do ensino que a gente tem, veio desse cara, que era subordinado a alguém, que ouvia alguém, que servia, que obedecia a alguém. Aí eu estou me achando demais, a bonita, a sábia, a inteligente, e eu vou sair da igreja e vou ficar servindo a Deus em casa porque eu sei mais do que o pastor. Eu sei mais do que a Bíblia. Né? Porque Paulo podia ter falado, vou desligar de todo mundo. Eu sou acima da média. Eu não quero me subordinar a ninguém. Ele não. Então, tem que aprender, né? Tem que aprender com quem sabe, com quem dá exemplo, que é o Paulo, que foi o Paulo. Né? Ele ensinou para a gente a se sujeitar.